a Juliana Jaburi e o Gilberto Campanati. Bom, a Juliana, ela é uma grande estilista, renomada aqui no nosso país, e também aí nos negócios e na gerência de marketing da Lenzing. O Gilberto Campanati, ele é um engenheiro têxtil, que maravilha! Fiquei tão lisonjeada com a sua presença também, Gilberto. E eu vocês, é de vocês agora esse momento. Obrigada, viu, pela presença. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É com um grande prazer que eu e Gilberto estamos aqui para falar em nome da Lenzing, empresa para a qual nós dois trabalhamos, tá? Eu vou começar a compartilhar minha tela para falar um pouquinho sobre o assunto que eu vim falar para vocês hoje. Ju. Tá bom. Desculpa, teve um pauzinho aqui, mas vamos lá. Então, hoje, na verdade, é que eu vim falar um pouco sobre o que, na minha concepção, seria a definição moderna do denim, tá? E um pouco também sobre a contribuição da Lenzing para a sustentabilidade no nosso setor. Então, assim, o jeans, ele, na verdade, ele tem origem, né, como muitos de vocês devem saber, ele tem origem em meados de 1800 e ele era comumente considerado um tecido durável, tingido com índigo, usando fibras de algodão. Durante muitas décadas, ele foi o tecido operário usado pelos trabalhadores em minas de carvão, nas siderúrgicas e também nas ferrovias, que construíram a herança americana. E o jeans, né, nesse tempo, se tornou uma democracia, e ele tem uma longa história ao longo dos séculos. Hoje, como a gente, todo mundo sabe, estamos aí na era da tecnologia e com a disseminação de ideias acontecendo instantaneamente na internet e nas mídias sociais. E o jeans ainda faz parte da nossa cultura, né? Como essa tela em branco, para a gente poder expressar o nosso estilo, as nossas emoções, o mood do que está acontecendo no momento. Mas nos últimos anos a gente viu uma mudança notável, muito grande no jeans, né? Então, eu acho que eu poderia afirmar que o denim, né, o jeans, ele é um tecido que é principalmente feito de algodão, mas não exclusivamente. Ele é tingido com índigo, mas não exclusivamente. Ele é usado para fazer calça jeans, mas não exclusivamente. Então, portanto, hoje eu poderia afirmar que essa definição moderna do denim, ele é principalmente um tecido plano, mas não necessariamente. Por exemplo, tem aí as malhas índigo, o sem costura índigo, para poder mostrar isso. Ele é tingido de diversas formas, tá? Como com corante índigo, tingido com pigmento, tingido com corante reativo, tingimento em peça, em roupa pronta ou mesmo na fibra. E ele pode ser misturado com várias outras fibras, tá? Mesmo com as nossas fibras Tencel Liocel, Tencel Modal, Tencel Liocel com tecnologia Refibra, o viscose, elastano, poliéster, o nylon, o linho, o cânhamo, entre outras. Pode ser de diversas gamaturas, desde um 4 onças, que é um tecido bem leve, bem fininho, até um 20 onças, que são tecidos bem pesados, tá? E, obviamente, também com todo o valor agregado fornecido através dos processos de lavanderia. Então, eu acho que, assim, a definição moderna do denim, ela vai continuar a evoluir com os avanços em tecnologia e a consciência de reduzir o impacto ambiental e a demanda do consumidor também por valor. Então, à medida que esses fatores convergem, o denim atenderá às necessidades da próxima geração da sociedade e a democracia do denim vai permanecer por muito tempo. Então, aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês o que, ao meu ver, é essa nova concepção do denim, porque o denim, ele não é só mais aquela calça jeans que a gente via lá atrás, nos 1800, nos operários, né, com os trabalhadores das ferrovias, das siderúrgicas. O denim hoje está presente em todos os lugares, o denim tomou a moda, o denim está presente em todas as passarelas, nos maiores desfiles das grandes maisons. Aqui está um pouco para vocês poderem ver tudo que dá para ser feito com esse material. Né? Então, ele sai daquele lugar comum da calça jeans e, olha, ele pode ser explorado de diversas formas, vestidos, mangas bufantes, top ciganinha, saia rodada, casaco patchwork, jaquetas com manga bufante, né? Macacões, jaquetas com ombro marcado, enfim, patchwork, inúmeras possibilidades de uso, né? Então, mesmo em tops corsetados, blazers e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho, tá? Só para a gente fazer uma recapitulação do denim através das décadas. Então, ele começa lá em meados de 1800, daquela forma lá que eu falei, como esse grande tecido operário usado pelos trabalhadores.
Aí, nos anos 50, já falando de uma era mais moderna, né, foi eternizado pelos ícones, né, do cinema e da música, como Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean, Meryl Streep. Aqui um pouco mais do Danny nos anos 50. Nos anos 60 vem toda a questão da cor, o jeans branco foi eternizado, fazendo quórum para o movimento mod, que era uma tendência muito grande na época. Daí vem os anos 70, que todos nós amamos, né? Eternizado também pelas Panteras, do seriado americano Charlie's Angels, o movimento hippie, né? E a famosa silhueta da boca de sino, que até hoje todo mundo ama, todo mundo gosta, e volta e meia aparece como tendência muito forte em todas as passarelas internacionais e mesmo nacionais. Tá? Mais um pouquinho aí de imagens do Danny nos anos 70. Nos anos 80, icônica lavagem Stonewashed, muitos de vocês, eu acho que não eram nascidos nessa época, mas volta e meia isso também aparece como uma tendência muito forte nas coleções atuais, mas isso aí é a grande característica que marcou, né, do Danny nos anos 80. Aqui ainda em personalidades como o cantor Morrissey, Perry Smith, e aqui no icônico anúncio da Calvin Klein Jeans com a Brooke Shields, que foi até meio polêmico na época, que ela falava "There's nothing between me and my Calvins", né? Não tem nada entre eu e meu Calvins, para poder promover essas calças super justas. Anos 90, quem não lembra, né, dessa icônica imagem do Justin Timberlake com a Britney Spears chegando no tapete vermelho do American Music Awards, de look total jeans. Look total jeans era uma coisa bem forte nos anos 90, e a gente está tendo um revival disso agora, nos anos 2000. Eu acho que, inclusive, os anos 2000, a estética atual, né, dos 2010, digamos assim, do presente, é muito similar àquilo que a gente vivenciou nos anos 90, tá? Então, essa imagem da esquerda, essas calças relax de Danny, com a cintura um pouco mais alta, é muito parecido com essas mom jeans que a gente vê que são muito consumida hoje em dia, que está em todas as marcas, desde as marcas de luxo até as fast fashion. Propaganda da Cindy Crawford no comercial da Pepsi, e mesmo em anúncios de marcas de luxo, como esse anúncio do Versace. E nos anos 2000, ele vem em todas as formas, né? Está aí celebrado, usado por todas as personalidades. A Lady Gaga com o cut-off, né? O short bem curtinho. A Beyoncé no tour dela com a roupa de denim feita pela grife Balmain. E essas calças relaxed, com essa pegada meio masculina, um cos um pouco mais alto, que é muito similar daquilo que a gente vivenciou nos anos 90 e está super presente hoje no que a gente está vendo e consumindo de jeans hoje, né? E agora, falando um pouco da nossa empresa, da Lenzing, eu queria falar primeiramente mostrando essa imagem. Essa imagem é a foto do nosso headquarters, que fica na cidade de Lenzing, na Áustria. Como vocês podem ver, é uma fábrica totalmente integrada com a natureza. Daí vocês podem ver as nossas fortes credenciais de sustentabilidade, todo o nosso comprometimento, né? Os Alpes lá no fundo, as águas do lago cristalinas. E aí a gente tem uma produção integrada de polpa e fibra, que é a única no mundo. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a nossa missão, eu diria que a missão da Lenzing é da natureza para a natureza. A gente começa com a nossa matéria-prima principal, que é a madeira, né, que é de fontes manejadas sustentavelmente. Tá? Dessa madeira, a gente é extraído os chips de madeira. Dos chips de madeira é feito a polpa de celulose. Da polpa de celulose, a gente faz a fibra. Da fibra, a gente faz o fio, e do fio, a gente faz os tecidos planos, os tecidos planos, as malhas circulares, e tem as aplicações, que é o que a gente sabe, que é o que a gente usa, que são as roupas, cama, mesa e banho, e tudo mais. A nossa matéria-prima principal é a madeira, tá? E que eu queria deixar isso muito claro, porque isso é muito importante. Ela é uma matéria-prima renovável, tá? Todas as nossas fibras, elas são produzidas a partir de madeiras vindas de florestas certificadas e com manejo sustentável, nunca de desmatamento. As madeiras usadas na fabricação das fibras da Lenzing, elas têm certificação FSC e PEFC. Ambas são empresas sem fins lucrativos, tá? Que são a favor da proteção das florestas no mundo, para quem não sabe. Tá? Então, toda as fibras da Lenzing têm certificação FSC e PEFC.
E falando um pouquinho mais sobre a Lenzing, a gente produz 3 tipos de fibra, tá? A Lenzing, na verdade, para quem não tem conhecimento, ela é líder mundial na fabricação de fibras têxtil de origem botânica, tá? Sustentáveis. E a gente hoje trabalha com 3 tipos de fibra: a viscose, que é a nossa fibra mais antiga, que tem mais de 80 anos, e a nossa marca de viscose é a Ecovero, que é a nossa viscose rastreável e sustentável. Depois de um tempo, veio o nosso modal, que tem um pouco mais de 60 anos, e a nossa marca de modal é Tencel, então é o Tencel Modal da Lenzing. E a nossa fibra mais nova e mais moderna, que tem um pouco mais de 25 anos, é o Lyocell, que é o nosso Tencel Lyocell, né? Quando fala de Lyocell, a primeira coisa que vem na cabeça é o Tencel, que é a marca da Lenzing para a fibra Lyocell. Aqui tem um pouco para vocês entenderem as aplicações das fibras da Lenzing, né? Se você olhar, ela está quase em todo lugar da vida das pessoas, né? No jeans, na camisetas, em blusas, roupas de moda, coisas esportivas, lingerie, sapatos, calçados, coisas para uniformes de proteção, como bombeiros e exército, tecidos técnicos utilizados para a confecção de assentos de carro, casa, mesa e banho, enfim. E fora todo o lado do não tecido, que eu não vou entrar aqui hoje, mas que também é usado para fazer embalagem de comida, materiais de higiene e produtos de beleza. Outra coisa importantíssima para falar sobre as fibras da Lenzing é o fato delas serem compostáveis e biodegradáveis. O fato delas serem derivadas de matéria-prima madeira, que é um produto da natureza, faz com que todos os tipos de fibra padrão Lenzing, elas foram certificadas como biodegradáveis e compostáveis em condições tanto industriais quanto domésticas, de solo, de água doce e marinha, portanto, elas revertem totalmente para a natureza. Então, volta naquilo que eu falei lá no início. From nature back to nature, é da natureza de volta para a natureza. Aqui a gente tem um exemplo, isso é uma camisa de 100% Tencel, e olha como ela fica depois de 8 semanas. Ela é compostável após 8 semanas. É, tipo, chocante para ver o que acontece, Esse gráfico, ele ilustra um pouquinho do nosso processo de produção da nossa fibra Tencel Lyocell, tá? Ele é um processo, assim, que a gente chama de ciclo fechado. A gente da madeira, a gente extrai a polpa de celulose. Essa polpa de celulose, ela entra num processo de produção da fibra junto com água e solvente, e daí a gente tem as nossas fibras de Tencel Lyocell. Só que esse solvente usado na produção da fibra, ele tem uma taxa de recuperação de mais de 99,5%, o que é incrível. E agora, falando um pouco sobre sustentabilidade, eu sei que a gente tem pouco tempo, eu queria falar sobre as ações da Lenzing, em prol da sustentabilidade no setor, primeiramente sobre o nosso compromisso de redução de emissão de CO2 em 50% até 2030 e em 100% até 2050. Tá? E queria também falar um pouquinho sobre os nossos últimos 2 lançamentos, obviamente, como tudo que a Lenzing faz, focados em sustentabilidade. Um deles é o Tencel Lyocell, é o nosso Tencel Lyocell, mas ele tem uma tecnologia que chama tecnologia Refibra. Tá? O que é isso? Na verdade, é a contribuição da Lenzing para a circularidade no setor. Tá? Então, olha o que acontece. A gente sabe, o que a gente faz com os resíduos da moda? Anualmente, 50 milhões de toneladas de roupas e calçados são descartados mundialmente, no mundo afora. É muita coisa, gente, é muito lixo. E o que a gente faz com esses resíduos? Então, o que a Lenzing fez? Rapidamente, eu queria falar também o que é a questão da economia circular. Tá? A economia circular, na verdade, os resíduos de hoje são a matéria-prima de amanhã. Então, a gente, faz, usa, recicla e faz de novo. Ao contrário da economia linear, onde a gente faz, usa, descarta e polui. Então, o que sobra de um processo, ele é usado como matéria-prima para outro processo. Assim, a gente reduz a necessidade de recursos virgens, a gente evita o desperdício, aumenta a eficiência dos recursos e minimiza os impactos ambientais. E como que a Lenzing contribuiu para a economia circular? Lançando esse Tencel Refibra o Tencel versus tecnologia Refibra. Como que ele é feito? A gente pega todo o resíduo de algodão do pré e do pós-consumo
e a gente faz com isso uma polpa de celulose nova. Então, a gente faz uma polpa de celulose a partir desses resíduos de algodão de pré- e pós-consumo. Pós-consumo, gente, é roupa mesmo, descartada, como a gente viu lá naquela imagem. Então, a gente pega esses resíduos de algodão e faz uma polpa de celulose nova a partir desses resíduos e junta com a polpa de celulose vinda da madeira. Então, a gente faz uma fibra nova de tencel liocel, só que a polpa usada, 30% vem dessa polpa reaproveitada dos resíduos de algodão do pré e do pós-consumo, e 70% vem da polpa de celulose virgem vinda da madeira. E a gente consegue fazer uma fibra nova, perfeita, igualzinha um tencel liocel feito com polpa de celulose vindo 100% da madeira. Hoje a gente está em nível de 30%, né? 30% dessa polpa de celulose vinda dos resíduos de algodão. E a ideia é a gente chegar até 50% até 2025. Aqui dá uma breve ilustração, a diferença de produção do nosso tencel liocel standard para o tencel liocel com tecnologia refibra. O tencel liocel standard, ele usa polpa de celulose vinda da madeira, 100%. E o tencel com tecnologia refibra, ele usa 70% de polpa celulose vinda da madeira e mais 30% de polpa de celulose criada a partir desses resíduos de algodão do pré e do pós-consumo. E também queria falar um pouco sobre o nosso último lançamento. Esse lançamento foi feito na Kimpings, em fevereiro, tá? Que é o tencel modal com tecnologia índigo. O que é isso? Na verdade, ele é o tencel modal com tecnologia índigo, ele é feito usando uma técnica que a gente introduz o pigmento índigo direto na massa durante o processo de produção da fibra. Ou seja, a gente elimina aquele processo lá na frente de tingimento do fio, né? Então, ao contrário de outros materiais, que a cor começa a desbotar à medida que o pigmento vai se desgastando ou desbotando, esse tencel modal com tecnologia índigo, ele tem uma cor duradoura dentro da fibra. Então, o tecido ele nem mostra sinal de perda de cor, mesmo após repetidas lavagens, tá? E o porquê, né, que a gente lançou esse produto? Primeiramente, eu acho que é importante a gente falar quais são as questões ambientais relacionadas ao DENE. As principais áreas hoje de preocupação ambiental na indústria do DENE, elas estão relacionadas ao quê? Ao uso de água, ao uso de energia, à poluição de efluentes, que são as águas residuais, e à exposição do trabalhador a produtos químicos, e também o conteúdo de anilina do índigo. E o que o tencel modal com tecnologia índigo faz? Justamente isso, ele traz grandes economias, o que traz grandes ganhos para o meio ambiente. Aqui esse gráfico ilustra um pouco a economia usando o tencel modal com tecnologia índigo em comparação com o tingimento de índigo convencional. A gente economiza 99% mais de água, economiza mais de 80% de produto químico, mais de 99% de eletricidade, mais de 99% de águas residuais e 100% de energia de aquecimento. Ou seja, é um grande ganho para o meio ambiente. Esse gráfico ilustra só para vocês terem uma ideia de como que é feito, então, o processo. Então, a gente tem a madeira, que é a nossa matéria-prima principal. Da madeira, a gente extrai a polpa de celulose. Essa polpa de celulose, ela entra no processo de produção da fibra, e no processo de produção da fibra é colocado o pigmento índigo. E aí, a gente tem a nossa fibra tencel modal com tecnologia índigo. Aqui tem um pouco de algumas peças, alguns experimentos, a primeira coleçãozinha cápsula que foi feita para o lançamento dessa fibra, tá? Então, aqui vocês veem alguns produtos, jeans, tricô, tudo já feito com fibras e fios de tencel modal com tecnologia índigo. E para quem quer saber um pouco mais sobre a Lenzing, sobre todas as nossas certificações, comprometimentos com sustentabilidade, todos os nossos produtos, o nosso portfólio de fibra, eu vou deixar aqui os nossos contatos, tá? Instagram, do Facebook, do YouTube e também o LinkedIn e o nosso site. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Obrigada, Ju. Uau, quero te agradecer. Eu vi que você fez um esforço enorme para poder passar todo o conteúdo aí no tempo. Foi muito válido. E vamos escutar um pouco agora o Gilberto, né? Escutar um pouco a voz dele. Temos aqui algumas perguntas. E a primeira, Gilberto, é: qual a durabilidade dos produtos feitos com tecidos biodegradáveis?
Essa é uma pergunta bastante interessante. A biodegradabilidade, ela só acontece em determinadas condições. Então, as condições de quando você está compostado em solo, ou as condições de você fazer uma compostagem doméstica, ou compostagem industrial, ou dentro da água, ou dentro da água marinha. Então, a durabilidade do produto numa situação normal que a gente tem, no uso normal, sem compostagem, sem condições de água marinha, no uso normal de uma roupa, ela é muito grande, ela não biodegrada nessas condições. A biodegradabilidade, então, precisa de condições específicas, de temperatura, de umidade, de bactérias que vão fazer essa biodegradabilidade. Então, é assim, não é diferente, um algodão também é biodegradável porque ele é celulósico também, mas a durabilidade de um uso normal, sem uma condição de compostagem ou de biodegradabilidade, é muito grande, ela não tem limite. Legal. Obrigada, Gilberto. Bom, temos mais uma pergunta da Giovana Naomi, e ela pergunta sobre o processo de reverter 100% dos tecidos de volta à natureza. Como é feito o processo de recolhimento pós-consumo para garantir essa eficácia? Esse é exatamente, nós temos nesse processo do Refibra, da reciclagem, né, de você entrar na economia circular, nós temos exatamente dois grandes desafios. Um é a gente conseguir chegar a 100% de uso de matéria-prima reciclada, mas mantendo uma fibra produzida com as mesmas características originais. Nós começamos, eu acho que um pouquinho da história rapidamente, nós começamos esse desenvolvimento junto com o grupo Inditex, onde o grupo Inditex pegava os retalhos do corte de algodão e mandava para a gente. Nós conseguimos, com esses retalhos de tecidos do corte, fazer uma polpa de celulose. E iniciamos com 10% dessa polpa de celulose misturada com 90% de madeira. Ao longo do tempo, a gente foi conseguindo primeiro tirar a cor dos tecidos, depois tirar elastano quando tinha, depois subimos para 20% na composição, estamos hoje em 30%, trabalhando agora no momento para conseguir aumentar para 40%. Então, essa é a dificuldade tecnológica. Se vamos chegar a 100% um dia, enquanto eu ainda puder ver e estiver nessa vida, eu não sei, mas nós estamos usando todos os esforços para conseguir, com o aumento da tecnologia, melhorar cada vez mais e aumentar essa circularidade. Com relação à logística, esse é uma das características, digamos assim, custosas e complicadas do processo. No primeiro momento, esses resíduos, quando vêm de pré-consumo, os têxteis é mais fácil, porque a gente tem uma identificação muito boa da matéria-prima, sabendo que ele é um tecido de algodão e não de poliéster, porque eu não conseguiria fazer celulose a partir de um tecido de poliéster. Com relação ao pós-consumo, nós temos alguns acordos com algumas marcas que estão fazendo a reversão desses artigos para a gente. Hoje nós estamos com 90% de pré-consumo e 10% de pós-consumo na produção dessa polpa. E a ideia é ir aumentando isso cada vez mais. Mas, sem dúvida, essa pergunta é importante, porque essa logística toda de separação, de coleta, de transporte, até chegar na nossa fábrica para poder fazer a polpa, ela é complexa. E ela precisa, já como foi colocado pela Silvana, ela começa com a consciência de cada um de nós e com toda a estrutura que a indústria têxtil e a indústria de marcas pode começar a colocar para fazer a coleta e o encaminhamento desses produtos. Legal, obrigada, Gilberto, pela breve resposta. E surgiram mais perguntas enquanto você respondia aqui, tanto da Tabita, um beijo, Tabita, um beijo, Laurinha, que estão aqui nos acompanhando, e a Tabita e a Giovana, elas realmente querem saber um pouquinho mais sobre o processo de reciclagem da viscose. Eu vou pedir para você estar acompanhando a gente no Q&A, para estar respondendo para as meninas, que eu vou dando sequência e vou chamando os nossos próximos palestrantes para a gente ir adiante e não se estender muito aqui no timing. Tudo bem, Gilberto? E Ju? Perfeito.
Obrigada, viu? Muito obrigada pela Perfeito. apresentação de hoje. Vocês foram ótimos e a fala foi muito boa, viu, Ju? Parabéns. Obrigada.